E aqui estamos palpites de domingo, dia 12 do 1. Campeonato alemão, RB Leipzig contra Werder Bremen. O RB é o quarto e o Bremen o sétimo. Nos últimos 5 jogos o RB venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Bremen venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. No último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Augsburg contra Stuttgart. O Augsburg é o 13º e o Stuttgart o 10º. Nos últimos 5 jogos o Augsburg empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Stuttgart venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Stuttgart. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Estaduais, Jacuipense contra Bahia. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Flamengo e Boa Vista. Palpite, casa vence, empate anula. Fluminense e Sampaio Correia. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Espanhol, Las Palmas contra Getafe. O Las Palmas é o 13º e o Getafe o 17º. Nos últimos 5 jogos o Las Palmas venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Getafe venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No último jogo entre essas duas equipes foi 3-3. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Atlético de Madrid e Osasuna. O Atlético de Madrid é o 2º e o Osasuna o 10º. Nos últimos 5 jogos o Atlético de Madrid venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Nos últimos 5 jogos o Osasuna venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Osasuna. Palpite, casa vence. Supercopa da Espanha, Barcelona e Real Madrid. Nos últimos 5 jogos o Barcelona venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu todos. No último jogo entre essas duas equipes foi 4-0 para o Barça. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa da Inglaterra, Arsenal e Manchester United. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Manchester United empatou 1 e perdeu 4. No último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Arsenal. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato Italiano, Venezia e Inter. O Venezia é o 19º e a Inter o 3º. Nos últimos 5 jogos o Venezia venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. No último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para a Inter. Palpite, fora vence. Bolonha e Roma. O Bolonha é o 7º e a Roma 10º. Nos últimos 5 jogos o Bolonha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos a Roma venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante a Roma empatou 3 e perdeu 2. No último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Bolonha. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Napoli e Verona. O Napoli é o 1º e o Verona 15º. Nos últimos 5 jogos o Napoli venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Verona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. No último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Verona. Palpite, casa vence. Campeonato holandês, Feyenoord contra Utrecht. O Feyenoord é o 4º e o Utrecht o 3º. Nos últimos 5 jogos o Feyenoord venceu 4 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Utrecht venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4, empatou 1. No último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 pro Feyenoord. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Turco, Başakşehir contra Galatasaray. O Başakşehir é o 7º e o Galatasaray o 1º. Nos últimos 5 jogos o Başakşehir venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Galatasaray venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e empatou 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa São Paulo, Botafogo de São Paulo e Atlético Mineiro. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Fluminense e CRB. Palpite, Fluminense vence, empate e anula. São José e Santos. Palpite, Santos vence, empate e anula. Campeonato francês, PSG e Saint-Étienne. O PSG é o 1º e o Saint-Étienne o 15º. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Saint-Étienne venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Palpite, casa vence no ao vivo. Campeonato grego, Panathinaikos contra Panathinaikos. O Panathinaikos é o 11º e o Panathinaikos o 2º. Nos últimos 5 jogos o Panathinaikos empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Panathinaikos venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu todos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Panathinaikos, 3-1 e 3-0. Palpite, fora vence! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.